Amado em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Alegria e uma grande satisfação em poder, neste dia de hoje, trazer até você uma reflexão a partir da palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versículos 1 a 13. E nós queremos, a partir desta porção do Evangelho, pensar a nossa vida nesse tempo em que ainda estamos isolados, nesse tempo em que ainda não voltamos ao nosso normal. Aliás, como você está neste tempo? Nós aqui em Santa Catarina estamos neste período de isolamento social, de restrições, desde o dia 18, 19 de março. Estamos aí chegando já ao terceiro mês e sei que o coração ele fica inquieto e eu queria desafiar você hoje a ouvir essa palavra. E ao término dela, eu quero trazer a você uma ferramenta extraordinária para que você possa, diante desta crise, diante das crises futuras que virão, e elas virão, poder superar, poder vencer, poder ir adiante. Saber como estamos, em que circunstância nos encontramos é importante. Mas eu e você temos um alvo maior, que é a glória, que é a eternidade. E nesse caminho Jesus disse a nós e lembrou a nós de que nós passaríamos por aflições. Ele não deu nome às aflições, mas eu creio que você consegue dar nomes. Eu creio que se você olhar para a tua história, as inúmeras crises que você já passou, cada uma delas trouxe a você um significado, trouxe a você uma lição, trouxe a você até mesmo uma bênção. Muitas coisas que você carregava, quem sabe você começou a perceber que não eram importantes. Eu creio que nesse período também. Você tem percebido que muitas coisas que nós estávamos lutando, que nós estávamos nos agarrando, não são tão importantes assim. A minha oração é que essa palavra de Lucas possa nos ajudar a olhar a vida e fazer com que, mesmo em meio à crise, nós possamos vencer, nós possamos superar, nós possamos olhar adiante, nós possamos continuar a ter os nossos olhos da fé, nós que cremos em Jesus, na glória eterna, porque tudo isso é passageiro. Este mundo não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa, mas enquanto nós não chegamos ao lar, enquanto Jesus Cristo, em sua promessa, não retorna, não volta em glória para levar os seus amados, os crentes nele, à eternidade. Eu e você somos chamados a olhar sim com responsabilidade para a nossa vida, para aquilo que está acontecendo, para a nossa família, tomando os devidos cuidados que assim estamos tomando. Que palavra é essa? Quem sabe você se pergunta que pode e quer me ajudar. É uma palavra onde Jesus ele traz um testemunho, ele traz um exemplo. Queridos, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E que o exemplo de Jesus hoje possa arrastar você. A minha oração é que o exemplo de Jesus hoje possa cativar o teu coração, para você, assim como o Mestre, viver aos pés do Pai. A palavra de Lucas, capítulo 11, Jesus, ele nos traz o ensino a respeito da oração. Uma das disciplinas espirituais mais simples de serem realizadas. No entanto, uma das mais difíceis de serem experimentadas com profundidade. Como está a sua vida de oração? Olhe para o exemplo de Jesus, olhe para o pedido dos discípulos, olhe para o modelo de oração que Jesus apresenta, olhe para a história que Jesus conta nesse texto uma parábola, eu quero compartilhar contigo. E se ainda isso tudo não bastasse, Jesus ainda ele insiste dizendo, olha, vocês devem buscar, vocês devem bater e vocês devem pedir a porta de Deus. E se isso tudo ainda não adiantasse, Jesus ainda lembra assim, olha, nós seres humanos que somos maus, não damos coisas ruins para os nossos filhos, imagina Deus. Amado em Cristo, leio para você versículo 1 e veja o que diz a palavra de Deus. E essa palavra nos fala e quer nos falar a respeito da primazia, ou seja, deste princípio, daquilo que deve ser a nossa primeira atitude ao levantar e a última ao deitar, ou seja, falar com Deus, falar para Deus, contar para Deus
e assim poder descansar, e assim poder partir para mais um dia, mesmo em meio à crise, de bênção e de vitória. É isto que a oração nos proporciona. Na oração encontro paz. A oração faz bem à alma. A oração faz bem ao coração. Então, antes de nós lermos esse texto, vamos orar? Como você está? Fecha os teus olhos, curva a tua face, em reverência com quem você está falando, com Deus. Veja só, você está falando com Deus, Ele te ouve. Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigado porque podemos pensar a Tua Palavra. Ajuda-nos neste exemplo de Jesus, nesta história que Jesus vai nos contar, a podermos seguir os passos do Mestre. Senhor, quem sabe neste momento pessoas que estão acompanhando esta mensagem estão com o coração aflito, inquieto, ansioso. Que esta palavra ajude a ter paz de espírito. Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos conhecimento da Tua verdade, revela-nos o Teu querer. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amado em Cristo, primeiro versículo do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Se você, quem sabe, tem a sua Bíblia em casa, abre ela. Eu leio o primeiro versículo, depois você, quem sabe, já encontrou e assim, quem sabe, você já pode acompanhar a leitura. Eu faço alguns trechos na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, e posteriormente, então, a versão de Almeida, revista e atualizada. Veja o que diz a Bíblia. Um dia, Jesus estava orando num determinado lugar quando acabou de orar. Um dos seus discípulos pediu ao Mestre, Mestre, ensina-nos a orar. Veja só, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele, ensina-nos a orar. Queridos, nós encontramos aqui Jesus como um homem de oração. Oração constante, uma oração que fazia com que Jesus se aproximasse de Deus. Jesus tinha um hábito de orar. Mesmo sendo ele o homem perfeito, mesmo sendo ele o próprio Deus, ele ainda cultivava esse relacionamento com Deus. Esse texto nos traz aqui também que João Batista, além de grande profeta, além de conclamar o povo ao arrependimento e batizar este povo, também era um homem de oração. Os discípulos, vendo Jesus, o exemplo de Jesus, eles dizem, Mestre, ensina-nos a termos essa experiência que tu tens com Deus. Nós também queremos essa experiência. Veja, palavras convencem, mas, amados, o teu testemunho, o meu testemunho, o testemunho de Jesus nos arrasta. E a minha oração é que esse testemunho de Jesus lhe arraste aos seus pés, lhe leve aos seus pés, porque não há lugar mais alto, não há lugar mais abençoador do que quando nós estamos de joelhos dobrados em oração aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Porque para nós existem coisas impossíveis, mas para Jesus não existe nada impossível. E os discípulos dizem, Jesus nos ensina. Nós queremos ter esta mesma experiência que tu tens. Nós observamos também João Batista, veja, João Batista orava e ele ensinou os discípulos dele. Jesus, nós queremos o mesmo para nós. Ensina-nos. Jesus era um homem de oração. É isso que esse versículo nos diz. João Batista era um homem de oração. E você? Você é alguém que se coloca aos pés do Mestre? Você é alguém que, assim como Jesus, contempla a face do Pai? Ao que Jesus, então, após o pedido dos discípulos diante do seu testemunho, ele traz aos discípulos um modelo de oração. Versículos 2 a 4. Veja, aqui nós temos em Lucas a oração do Pai Nosso. Aqui está de uma maneira um pouco mais resumida, mas se você for ler o texto do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, você vai encontrar esta oração modelo, esta oração que os discípulos ouvem de Jesus de uma maneira mais completa. Lucas é mais sucinto, ao que Lucas registra como que os discípulos deveriam orar. E veja o que Jesus diz a eles. Então tá, vocês querem ter a mesma experiência que eu, mas vamos dar um passo além. A oração do Pai Nosso nos fala de relacionamento, nos fala de proximidade e de como nós cultivamos esse relacionamento. Veja o que Jesus diz. Então ele os ensinou. Quando orardes,
quando orardes. Dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos tudo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus aqui, então, ele traz aos discípulos, primeiramente, uma questão. Não é se vocês vão orar, não. Jesus está dizendo, quando vocês orarem. Porque os judeus, na época de Jesus era judeu, eles oravam, eles oram. Como nós também. Não oram no nome de Jesus, pois nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E é no nome de Jesus que nós temos acesso a Deus. Os discípulos, eles tinham uma experiência, mas eles queriam que, a exemplo de Jesus, pudessem ter a mesma experiência. Aí Jesus diz a ele, quando vocês orarem. Queridos, o cristão não é se vocês vão orar ou se vocês precisam orar. Não, nós precisamos. E aí Jesus diz, quando Eliezer orar? Quando? Se aproxime de Deus como um pai. Jesus muda a lógica desta proximidade com a divindade no seu tempo. Ao judeu era inconcebível chamar a Deus de pai. Aí Jesus diz, clamem Abba. Papaizinho, como aquela criança que está deitada ao colo do pai, que contempla a face do pai ao colo do pai e que conversa e que ouve a voz do pai. Muitos de vocês sabem, há pouco tempo atrás nasceu meu filho Samuel e é impressionante como que essas crianças nos ensinam. Em meu colo, aquele olhar daquela criança que contempla a face do pai. E de um pai que contempla a face do filho, que se emociona com o olhar do filho que se achega e que está chegado ao colo do pai. É isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso. Não repitam simplesmente as palavras, mas se aproximem. E em primeiro lugar, Jesus diz, peçam e falem com Deus das coisas espirituais. Tu estás nos céus, santo é o teu nome, venha e proclame o teu reino. E depois, fale com Deus das coisas cotidianas, o pão nosso de cada dia. Aquilo que aflige ao meu e ao teu coração. Queridos, a oração do Pai Nosso nos pede para que possamos buscar, sim, as coisas cotidianas, mas depois das coisas espirituais. Qual é o teu foco na oração? Que o teu foco na oração seja o reino de Deus. Esse era o foco de Jesus. Jesus veio proclamar este reino em glória, em pessoa, mas o mundo não aguentou, não resistiu, o crucificou. Nós também queremos ser e devemos ser proclamadores deste reino. Amado em Cristo, veja, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, a oração do Pai Nosso nos lembra de que toda ela abrange e deve abranger a nossa necessidade diária e pessoal. A oração do Pai Nosso como modelo abrange tudo aquilo que foi passado, pois quando você pede para que Deus perdoe os teus pecados cometidos, você está lembrando da tua história que não foi perfeita. Veja só, Deus cuida do teu presente. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, apresentem a Ele o teu passado e também o presente, porque assim como você foi perdoado, você se compromete a perdoar. É uma lógica, é uma sequência, uma consequência do perdão. E também este texto, esta oração de Jesus, é impressionante. Jesus, ele é incrível. Ele diz, nessa oração também está um cuidado futuro, um cuidado moral. Não nos deixes cair em tentação. E um cuidado espiritual, mas nos livra do maligno, nos livra do mal, nos livra das intempéries da vida. Jesus, ao ser questionado, ao ser solicitado um ensino sobre a oração, ele apresenta, aqui está um modelo. Não mera repetição, não, mas está a forma como você deve se relacionar com Deus. Deus não é uma divindade distante, a quem você precisa, quem sabe, agradar, a quem você precisa sacrificar, a quem você precisa... Não. Jesus diz, é como aquele bebê que está no colo do Abba, do Pai, e contempla a face do Pai, proximidade, aonde o Filho se encanta com a face do Pai e o Pai contempla a face do Filho. Era assim com Jesus. Os discípulos clamaram isso para Jesus e Jesus diz, eis o modelo. Peçam das coisas espirituais, proclamem o reino espiritual e também cuidem daquilo que é do seu cotidiano, do seu dia a dia. Se não bastasse isso, Jesus ainda diz, bom, eis um pedido que vocês assim trouxeram a mim, eis um modelo, mas eu quero que vocês não desanimem na caminhada. Porque eu não sei você, mas muitas vezes nós começamos a semana
Vamos orar e todos os dias. Você, quem sabe, já começou isso com teu esposo, a tua esposa. Todo dia de manhã nós vamos começar em oração, nós vamos encerrar o dia em oração, mas uma semana depois, nenhum dos dois está orando mais. Uma das disciplinas mais fáceis, mas também a que mais confronta o inimigo de Deus, a oração. Porque quando você ora, Deus age. Quando você ora, você descansa nos braços do Pai, e são os braços do Pai que agem a teu favor. Aí Jesus, então, sabendo disso, ele diz, olha, vocês me pediram para eu ensinar vocês a orar. Eis um modelo, mas eu quero lembrar vocês, não desistem na caminhada. Veja o que a Bíblia diz nos versículos 5 a 8. Jesus acrescentou, aí ele conta uma história, conta uma parábola impressionante, que só Lucas registra. Porque se você procurar em outra parte da Bíblia, não vai encontrar. Veja o que Lucas registra. Jesus acrescentou, imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo, no meio da noite, à madrugada, e pedisse, amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo meu acabou de chegar de viagem, está lá em casa, e não tem nada para oferecer para ele. Já na cama, seu amigo responde, não me incomode. Já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a vocês ou a você, seja lá o que você quer. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, pense nesta história, nesta possibilidade. Alguém chega de viagem à sua casa e você olha o relógio, é quase meia-noite, e você olha a despensa, não tem comida, mas você lembra do seu amigo que tem. E você rapidamente, então, antes do seu amigo chegar, vai à casa de seu vizinho, seu amigo, e bate a porta e insiste com ele. Olha, tem um amigo meu chegando de viagem, eu quero recepcioná-lo, mas eu não tenho comida. Você poderia me emprestar um pouco? E eis que aquele vizinho dele já estava à cama com a sua família, diz a Bíblia. É como se ele dissesse assim, não me incomode, agora é tarde demais. É tarde demais. É tarde demais. Ao que Jesus termina essa história dizendo o seguinte, digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade que tem, olha só, se aquele amigo que estava quase dormindo com a sua família não levantar pela amizade que tem, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Resumidamente, a porta de Deus, quando você dobra os joelhos diante dele, sempre estará aberta. Guarda isso no teu coração. Se você estiver nesse momento num leito de hospital, se você estiver diante de uma sepultura, se você estiver no seu lar, independentemente de como você vai estar, essa história que Jesus conta, ela está nos dizendo, Deus é nosso Pai, mas Ele é nosso amigo. E nós, independentemente do horário, se você for às 23h59, a porta estará aberta. E Ele estará ouvindo o teu pedido. E Ele, diz Jesus, acordado, irá conceder a você o que você está precisando. Veja que grande privilégio nós temos nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que o nosso coração tem medo. De se achegar a Deus como um pai, mas também como um amigo. Um amigo com quem nós podemos insistir. Um amigo que, quem sabe, às vezes vai demorar um pouco para que nós tenhamos no nosso coração a consciência de que se aquele nosso pedido de fato é o que precisamos. Ele insiste. Nós também devemos em oração persistir, seguir adiante. Mas, interessante, Jesus não para por aí. Se não bastasse o pedido dos discípulos e ele ensinando os discípulos a orar na oração modelo Pai Nosso, como nós assim conhecemos, se não bastasse essa história dizendo, olha, a porta de Deus jamais vai estar aberta e os ouvidos de Deus jamais estarão fechados às orações, ao pedido do seu amigo, Jesus diz assim, e isto eu quero dizer a vocês, versículos 9 e 10, peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Ou a versão de Almeida, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Interessante que na língua grega estes verbos aqui estão no presente contínuo. É como se Jesus estivesse dizendo, bom, vocês me pediram para ensinar a orar, ok? Eu trouxe a vocês um modelo de oração, ok? Eu lembrei a vocês de que na caminhada vocês vão ser levados a desistir de orar, ok? Mas eu quero insistir ainda, continuem pedindo.
Essa seria a tradução mais correta desse verbo. Continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo a porta. Pois todo aquele que continua pedindo receberá, aquele que busca continuamente encontrará, e aquele que insiste à porta de Deus, essa porta será aberta. Como está a sua vida de oração? Que eu e você sejamos como os discípulos. Jesus nos ensina a orar, nos dá força para prosseguir orando, nos dá coragem para clamar o Teu nome, a nossa vida, proclamar pela oração o Teu reino aonde nós estamos. Amados em Cristo, quem pede, pede o que não tem. Veja, Jesus ainda ele nos traz esta palavra: peçam o que vocês não têm. Quem sabe nesse momento você não tem paz de espírito, pede a Deus. Quem sabe nesse momento teu casamento está em ruínas, você não tem um casamento abençoado, pede a Deus. Quem sabe nesse momento a tua saúde não vai bem, pede a Deus. Aquele que pede, pede o que não tem. Aquele que busca, busca aquilo que uma vez perdeu ou que, quem sabe com esforço, quer encontrar. E aquele que bate, bate a porta de quem sabe que tem para oferecer. Bata a porta certa. No nome de Jesus, clame a Deus na tua necessidade nesse tempo de quarentena. Continuem pedindo, continuem batendo, continuem buscando. Todos os dias. Pois nesta vida passamos por aflições, mas enquanto estamos passando, Jesus não nos deixou sozinhos. E Ele termina essa história, este relato, dizendo a nós de que, nos versículos 11 a 13, veja só, e assim eu encerro. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Sejam objetivos. Peçam aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se o seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se o seu filho pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida em uma bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se importam com decência, pelo menos com seus filhos. Olha só, pelo menos com seus filhos, não acham? Então que o Pai que criou vocês com todo amor não os dará o Espírito Santo quando pedirem? Queridos, a oração do Filho move o coração do Pai. E quem sabe tem coisa na sua vida que você já tentou em psicólogos, em médicos e quem sabe em outros lugares e você ainda não conseguiu resolver. Pai, Deus, ouve a oração do seu Filho. Busquem o Espírito Santo. Jesus encerra esta palavra dizendo isso. Busquem o Espírito Santo. Busquem discernimento diante das circunstâncias, a sabedoria que vem do alto, pois Deus jamais vai negar esse pedido a quem lhe pedir. Busquem sabedoria e discernimento daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Amados, Jesus estava orando. Seus discípulos pedem que Jesus os ensine a orar. Jesus ensina dizendo, Pai, aprofundem. Jesus estava dizendo seu relacionamento com Deus. Jesus conta uma parábola, uma história, onde ele diz, perseverem, o Pai não dorme e a porta está aberta. Peçam, busquem, batam a porta. Jesus insiste, façam isso continuamente. A oração do Filho move o coração do Pai. Queridos, aprenda a baixar os teus joelhos, a dobrá-los e assim de joelhos clamarem ao Senhor. Fisicamente, pastor, quem sabe se você se sente bem, mas sempre espiritualmente, se dobre diante de Deus, diante de um Pai que ouve você. Pois todo joelho que se dobra diante de Deus em oração fica de pé diante de toda e qualquer circunstância. Todo joelho que se dobra diante de Deus em oração fica de pé diante de toda e qualquer circunstância. Queridos, eu queria, ao término desta oração, fazer a você um desafio e que você pudesse assumir um propósito, não comigo, mas com Deus. Que desafio é esse? Que você, durante 7 dias, pudesse clamar, interceder e orar por alguém. Eu sei que você conhece pessoas que nesse momento estão sofrendo.
Eu quero que você dobre os teus joelhos e clame: Pai, eu quero apresentar essa pessoa a Ti. Eu quero apresentar a enfermidade dessa pessoa. Eu quero apresentar a crise que essa pessoa está vivendo. Você topa esse desafio? Durante 7 dias. Dobre os teus joelhos e ore por alguém. Comece dizendo: Paizinho querido, Ele te ouve. Faz isso. Vamos, eu e você, durante esta próxima semana, orar por alguém. Orar para que Deus encontre, para que essas pessoas tenham um encontro com Deus. Você topa esse desafio? Amados, que nesse tempo em que este isolamento, em que esta pandemia tem nos causado medo, a sua fé seja maior que o teu medo e que a tua fé lhe leve aos pés de Jesus, porque não há lugar mais alto de se estar do que aos pés do Mestre. Ore. Entregue a Deus. E nessa semana, durante 7 dias, não esqueça, entregue a Deus alguém, apresente a Deus a enfermidade de alguém, a necessidade de alguém. Seja um intercessor, seja alguém que ama a distância, pois quando você diz estou orando por você, você está dizendo eu te amo. Eu me importo com tua dor. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus aquieta o coração. E eu quero te convidar, vamos orar. Curva a tua face. Fecha os teus olhos. Paizinho querido, obrigado por sabermos, Senhor, que para Ti não há hora, não há momento, pois Tu não dormes e a porta dos céus estão abertas pelo nome de Jesus. Assim, Pai, obrigado pelo ensino de Jesus, pela história de Jesus, pelo desafio que Ele nos traz de estar diariamente aos Seus pés. Abençoe, Senhor, cada lar nesse momento. A vida daqueles que passam por tribulações, abençoe matrimônios, abençoe a enfermidade, trazendo cura, trazendo restauração, o Teu milagre. Abençoe, Senhor, os profissionais da saúde que estão neste momento cuidando de tantas vítimas desta Covid-19, desta nova enfermidade que o mundo precisa lutar e combater. Abençoe as nossas autoridades, abençoe, Senhor, a semana que está começando, que em Teu nome possamos vencer e que em Teu nome possamos proclamar o Teu reino entre nós, orando. Ajuda-nos, Senhor, nesse desafio de orar por alguém esta semana. Dá-nos, Senhor, um nome, dá-nos uma necessidade, ó Pai querido. E assim queremos assumir contigo um compromisso de dobrar os nossos joelhos, pois todo joelho, Senhor, que se dobra diante de Ti permanece de pé diante de toda e qualquer circunstância. Assim, Deus, abençoe cada lar, cada vida, cada família, é o que eu clamo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja guardando e abençoando a tua vida. Que assim seja. Amém.